Olá, traders e futuro traders! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Suporte e Resistência. Se você está chegando no meu canal pela primeira vez, muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Itzi e eu sou trader profissional desde 2017. Hoje, dia 17 de julho de 2025. O que eu quero fazer nesse vídeo hoje é revisitar uma análise que nós fizemos no dia 7 de julho do Bitcoin, Euro USD e Ouro. Vamos avaliar o que foi que aconteceu, como o mercado se comportou, principalmente em mais um período, uma semana ou duas, de completa confusão e balbúrdia causada pelo Donald Trump, com tarifas e etc. E isso tudo afeta muito o mercado financeiro. Vamos dar uma olhadinha para a gente ver o que foi que aconteceu, mesmo num período tão conturbado como esse. Vem comigo. Eu tenho aqui no outro monitor o nosso painel para a gente poder dar uma geral para ver o que está acontecendo com os mercados. Agora são 11h06 da manhã do dia 16 de julho. E aqui a gente pode ver que, por exemplo, o DXY, o dólar está em alta. Correlação. Consequentemente, Euro-USD está em queda, GBP-USD em queda, o USD-JPY em alta, Bitcoin tem vida própria. Aqui a gente tem o petróleo, tá em ligeira queda, 64,77. O ouro está em 3.326, também está em queda. Então, os mercados, de modo geral, estão seguindo o padrão. Ou seja, quando o dólar sobe, as moedas, quando ele tem como cotação, acabam caindo como o Euro-USD e GBP-USD. Aqui a gente tem a Nasdaq e aqui em cima o Dow Jones. Aí aqui a gente vê que estão seguindo mais ou menos o mesmo padrão. Vamos dar uma olhadinha agora no euro. Eu tenho aqui na tela Euro-USD. Vamos expandir esse gráfico aqui da esquerda e puxar um D1. Se vocês olharem o vídeo que a gente gravou lá no dia 7, nós puxamos essa retração de Fibo do fractal de baixa até esse fractal de alta, que é essa retração branca. Vou descer para H4 para ficar mais visível. Depois eu puxei uma retração intermediária desse fractal de baixa até esse fractal de alta. Vamos voltar para um H1, que foi quando eu estava fazendo isso. Tá aqui o que eu fiz, daí eu puxei, se vocês lembrarem, eu marquei essa região aqui de suporte e resistência e falei, bom, ele bateu aqui, agora a gente tem que esperar ele confirmar a queda através do rompimento dessa região. E a gente parou por aqui, que é onde estava o vídeo. Vamos dar uma olhadinha o que aconteceu. Eu vou mudar aqui essa Fibo para deixar ela com uma linha mais grossa. Isso. Legal. Olha só que interessante. Ele rompeu, utilizou qual região de suporte? 61,8 da Fibo. Olha só. Aí ficou trabalhando. E qual foi o período, o intervalo que ele ficou trabalhando? Você vê, tá do jeito que eu deixei da outra vez, eu não mexi. Vamos expandir aqui, ó. Vamos puxar. Olha que vocês vão ver. Olha que interessante. Deixa eu desenhar aqui na tela. Vamos mudar para um pink, lilás, salmão, sei lá. Ele ficou trabalhando nessa região, olha só, ó. Até que ele tocou 1, 2, 3, 4 vezes, tentou romper, olha só, voltou a subir, utilizou a região de suporte e resistência como resistência, olha só que interessante. E aí ficou trabalhando aqui, foi até onde? Olha só isso aqui, ó, 38,2, cara, que delícia que é isso aqui. Deixa eu puxar um H2 e vou manter a retração de Fibonacci no mesmo lugar. Então, olha só, estou no gráfico H2. Ele ficou trabalhando nessa região, vamos desenhar e rabiscar. Cara, é muito bacana isso. Olha só, ele ficou trabalhando nessa região aqui, que é entre essas marcações aqui da retração da Fibo. Usou a região de suporte e resistência que a gente marcou como resistência. E aí terminou e rompeu essa região, veio até onde? Dá uma olhada nisso aqui, cara. Eu falo, há anos eu venho falando isso, olha, nível 38,2. Aí ele teve uma queda muito forte, voltou a subir, veja, eu estou em H2, hein? Isso demora. E aí rompeu, olha só,
Vamos ver em que ponto que está agora. O que, que vai acontecer? Então, vamos lá. Deu para ver aqui, ó, mudei para H4. Deu para a gente ver que essas retrações de Fibonacci estão muito bem alinhadas. E ele continua. Veja, o gráfico está ativo. Qual é a tendência agora? A tendência, ele rompeu o nível de 38,2, ele tende a vir até aqui. Então, o que, que eu estou inferindo? Olha, a tendência é que ele repita esse padrão e venha buscar esse nível aqui, ó, o Euro-USD, nessa região aqui de 1,14, 1,15, por aí, ó. 15 está aqui, ó. Ele deve chegar até essa região que a gente já teve aqui atrás. Olha só. Gráfico de... Vamos para um horário agora e puxar o momento atual. Olha isso. Se a gente ver aqui. Claro, quanto mais ele se aproximar dessa região aqui da Fibo, que está em 1,15, a gente vai ter briga aqui entre compras e vendas. Mas a tendência é que ele realmente venha até aqui embaixo. Fantástico. É perfeito isso. Basta você utilizar os conceitos corretos, saber identificar os fractais, olha só. Ele está repetindo exatamente esse movimento. Claro, aí a gente vai para um diário, eu só puxei até aqui. Eu posso expandir e utilizar esse outro fractal aqui. Mas, por enquanto, a gente fica nessa região. Olha só, está muito legal isso aqui. Funcionou ou não funcionou? Eu tenho aqui agora o Bitcoin. Deixa eu expandir esse gráfico. Aqui a gente tem H1. Para ver o que a gente fez no dia 7, vamos aqui em H2. Já tem aqui o que nós fizemos. Vou puxar aqui para trás. E vamos voltar para H1. Isso, olha só. Nós pegamos fractal de baixa, fractal de alta. A gente estava nesse momento. Deixa eu aumentar aqui. E aí, aqui. Isso. Daí eu puxei esse leque para a gente ver, porque ele estava numa tendência de queda. Olha só que interessante. Vamos lá? Sem ainda mexer, sem expandir o gráfico. Ele respeitou esse leque, dá uma olhada. Ó. Vamos lá fazer desenhos na tela. Para a gente ver como funciona. Olha isso aqui, confluência, ó, do nível de 61 do leque e da retração. Pum, voltou a descer. Respeitou, voltou a subir, ó, respeitou. Usou o nível de 50 como suporte. Rompeu o nível de 61, usou como suporte, foi embora. Então, subiu, a partir desse momento, esse leque perde a finalidade dele. Vamos excluir daqui. Ele cumpriu o objetivo dele momentâneo lá atrás. Estou num gráfico horário. E aí, claro, Donald Trump entrou em ação. Foi embora. Vamos puxar. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Aqui. E vamos começar a extrapolar. Eu não vou mudar de posição. Eu simplesmente vou puxar a Fibo mais para cá. Aí a gente vê, ó, como ele respeitou. Ah, mas e essa branca aqui? Se eu puxar para D1, ó, eu puxei essa outra retração de um prazo mais longo. Voltando aqui para H1, H2, para ficar mais visível. Aumentando o zoom, eu estou agora em H2. Então, o que aconteceu? Em H2, você está vendo? Ficou muito tempo lateralizado. Aí ele voltou a subir, usou, tá vendo? Eu tenho uma região aqui agora de resistência, que foi até da interpolação das duas retrações de Fibonacci. Veja que isso funciona como uma região. Eu não precisei traçar, veio automático. Daí, vamos desenhar aqui na tela. Gráfico de H2. Ele ficou trabalhando nessa região aqui, ó. Esse intervalo. Esse intervalo aqui. Tá vendo? Voltou, subiu. Olha quantas vezes ele ficou trabalhando aqui, claro. Aí ele foi numa tendência de alta, até que o Trump abriu a boca e buf, explodiu. Daí, olha só, mesmo assim, notem que, eu vou marcar para vocês verem, ele utilizou essas regiões aqui como região de resistência, olha só. Fez um pit stop aqui. E aí foi embora. Foi embora. Essa retração aqui pequenininha, intermediária, perde o efeito, porque rompeu, já era, mudou tudo. E foi embora, continuou subindo.
Então, o que, que eu posso fazer? Eu tenho no diário essa retração branca que está aqui. Eu vou atualizar. Então, vamos ver quais são os fractais que estão em ação. Esse aqui ou esse aqui? Não sei, a gente vai ver agora ao vivo. Eu não vi isso antes. Como a gente faz? Eu vou usar o de 38.2. Aparentemente é esse aqui. Por quê? Se eu puxar mais para cima, o 38 também utiliza essa região aqui. Então, deixa eu ver. Eu estou aqui em tempo real, tá? Eu estou analisando como eu faço no dia a dia. Eu estou analisando aqui, eu tenho essa região de 38 e eu tenho... Está coincidindo, olha só. Então, eu vou utilizar esse outro fractal. Por quê? Olha só. Porque eu tenho aqui, ó. Deixa eu ampliar essa região. Deixa eu ampliar essa região aqui maior. Ao vivo é assim. Claro, vocês vão ver depois, mas eu estou fazendo isso ao vivo. Eu não fiz uma pré-análise. Tá vendo? Está validado. Ele respeitou. Eu tenho uma confluência das duas retrações aqui. Então, essa fibo intermediária, ela continua válida. O que eu vou fazer? Eu vou puxar até agora. Vamos ver? Vamos ver o que acontece. Olha só isso aqui. Ó, ó. Legal, né? Legal isso pra caramba. Então, o que acontece com o Bitcoin? Eu estou no gráfico H2, vamos puxar para um H1. E deixa eu vir mais para cá. Tiro um pouco o zoom. Daqui eu tenho uma visão muito clara. Perfeito, olha só. Então, eu estou agora numa tendência de queda. Vamos puxar um leque aqui, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. De fractal para fractal, ó. Aqui, isso. Olha que interessante. Vamos dar um zoom para a gente ver o detalhe. Por isso que a gente sempre fala, trabalha por região. Chegou próximo do 38 do leque, ó, funcionou como resistência, voltou a descer. Olha só aqui, ó, tá vendo? Ó, olha isso aqui. Rompeu, foi embora, bateu na retração. Agora, nesse momento, ele está usando o nível de 61.8 como um suporte de uma linha de tendência de baixo. Tá válido isso aqui? Tá. Qual é a tendência? Queda. Ah, e se eu extrapolar? Eu posso pegar... A posição do leque está correta aqui. Mas eu posso extrapolar e falar, bom, eu vou alinhá-lo como 61.8 uma LTB. E aí eu passo a ver os demais níveis. Então eu vou deixar assim. Então, qual é a tendência no momento do Bitcoin? Tendência de queda, pelo menos até esse nível aqui. Cadê? De preço, ó. De 116 praticamente. Então, a tendência é que ele vá descer até pelo menos 116. Ele bateu 123, que eu estou vendo aqui. Claro, foi o auge da especulação e aí ele não se sustentou. Mas a tendência, aqui tudo a gente só pode falar em tendência, é de queda. Claro que eu tenho alguns níveis intermediários aqui no meio, que ele pode ter aqui um briga. Então, a gente tem, ó, nitidamente aqui uma região de suporte, tá vendo? E eu vou marcar uma região, cadê o Ctrl? Porque é uma região, dá pra gente ver aqui atrás. Perfeito. Qual a tendência do Bitcoin? Queda pelo menos até 116. E aí depois a gente vê o que aconteceu. Agora vamos para o ouro. Eu tenho aqui na tela ouro, vamos expandir esse gráfico. Eu estou em H1 com as marcações que eu deixei lá atrás. Vamos primeiro para D1. Mesma coisa, eu puxei um fractal de baixa até um fractal de alta. Tá vendo? Tem várias fibos aqui, ó. E aí eu tenho também em H4 essa fibo que eu fiz intermediária. E olha que interessante, como está o ouro no momento. Ele está respeitando essa marcação que a gente fez aqui dessa fibra intermediária, gráfico de H4. Perfeito, não? Nossa, muito legal. E aí, H2, qual é a tendência que a gente tem do ouro no momento? Ó, vou puxar agora, vou atualizar. E a gente, olha aqui como funcionou legal. Vamos lá desenhar. Eu tenho aqui uma região, tá vendo? Eu tenho duas retrações de fibo, uma mais longa, uma mais curta, e ela funciona como uma região de suporte. O nível de 38 está funcionando, perfeito? Daí ele subiu, eu utilizei, ó, na verdade eu puxei daqui para cá. Isso tudo é consequência. Então ela continua ativa.
Vamos lá limpar um pouco, só para a gente ver. Nível de 38, ele subiu, veio até aqui em cima, respeitou o nível, teve um falso rompimento. Agora, olha só, de novo, utilizou esse nível intermediário como ora como suporte, ora como resistência, e nesse exato momento está nessa região de suporte. Qual é a tendência do ouro? Deixa eu só ver um pouquinho mais para cima. A tendência do ouro é de queda. Até onde? Pelo menos, vamos lá, eu estou vendo aqui, seguindo essa análise, ele deve voltar nessa região aqui, tá vendo? Ele utilizou, ele rompeu. A tendência é que ele volte nessa região entre 3.300 e 3.280, por aí. A gente tem que aguardar o rompimento dessa região de suporte. Aí a tendência é ele vir para cá. Então a gente pode deixar aqui apregoado uma operação de venda. Depois eu faço isso. Para poder pegar, olha, rompeu, a gente poderia sair, fazer uma venda depois desse rompimento, tá? Até essa região aqui, colocar um TP por aqui. Perfeito. E a gente vê uma confirmação aqui no estocástico. Vamos ver H1. Tá vendo? Ó, região de briga, a gente já está tendo um pavio aqui. Se a gente olhar em 15 minutos, olha só, região de briga. Muito bom, análise perfeita, não precisa mudar absolutamente nada. Então a tendência do ouro é aguardar o rompimento dessa região e aí ele deve buscar esse valor aqui em torno de 3.290, 3.280, algo por aqui. É muito legal ver que a análise realmente está efetiva. A análise através de fractais é muito efetiva. Se você ficou comigo até agora, obrigado. Gostou? Dá um like, compartilha, deixa aqui seus comentários. E se você tiver interesse em abrir a sua conta na FBS, o link está aqui embaixo na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!